Imagine estar sentado à beira de um rio lamacento no ano de 593 a.C. e ver o céu se rasgar. De repente, uma tempestade de fogo desce das nuvens. Dentro do fogo, criaturas com 4 rostos, e ao lado delas, rodas voadoras gigantes. Rodas dentro de rodas, que se movem para qualquer lado sem virar, com aros totalmente cobertos por olhos vivos. Alguns dizem que foi o primeiro avistamento de um OVNI na história. Um engenheiro da NASA até tentou provar que era uma nave espacial e acabou patenteando a tecnologia dessa roda. Mas a verdade é ainda mais chocante. O homem que viu isso foi ordenado a comer um livro, a cozinhar sua comida com fezes, e foi proibido de chorar no dia em que sua própria esposa morreu. Hoje, nós vamos desvendar quem foi o profeta Ezequiel. Vamos entender por que ele teve as visões mais bizarras da Bíblia, o que a tecnologia das suas rodas significa para nós hoje, e como a história do Vale de Ossos Secos pode mudar a sua vida. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir agora muda tudo. Para entender a loucura das visões de Ezequiel, você precisa entender o trauma dele. Ano 597 a.C., o Império Babilônico, liderado pelo rei Nabucodonosor, invade Jerusalém. Eles não destroem tudo de uma vez. Eles arrancam a elite do país. O rei, os artesãos, os soldados e os sacerdotes, arrastando essa galera como gado para a Babilônia. Ezequiel estava no meio deles. Ele era filho de Buzi, da linhagem sacerdotal. E aqui está o detalhe que muda todo o jogo. Ezequiel tinha 30 anos de idade. Na lei judaica, 30 anos era a idade exata em que um sacerdote começava a atuar oficialmente no templo. Ele treinou a vida inteira para isso. Mas, no ano em que o seu sonho ia se realizar, ele estava a mais de 1000 quilômetros de distância de casa, sentado na beira de um canal de irrigação chamado Rio Quebar, na Babilônia, sem templo, sem altar, sem sacrifício, sem propósito. O povo judeu achava que Deus tinha perdido a guerra para os deuses da Babilônia. Ou pior, que Deus tinha ficado preso em Jerusalém e os abandonado no exílio. A depressão era coletiva, é exatamente nesse cenário de derrota, no lugar mais profano possível, que o céu se abre. Ezequiel vê 4 seres viventes, os querubins. Cada um tinha rosto de homem, de leão, de touro e de águia, e as famosas rodas de crisólito cruzadas umas nas outras, cheias de olhos. No topo de tudo, uma plataforma de cristal brilhante e um trono de safira com uma figura humana em chamas. Ezequiel cai com o rosto na terra. Mas o que é essa máquina? Ufólogos dos anos 70, como Erich von Däniken, afirmaram que era um disco voador. Joseph Blumrich, o engenheiro da NASA que ajudou a criar o foguete Saturno V, estudou esse texto para tentar desmentir a teoria. O resultado, Blumrich ficou tão impressionado com a mecânica da descrição que criou e patenteou a OmniWheel, roda omnidirecional. Hoje, essa mesma roda é o padrão usado na robótica e em empilhadeiras no mundo todo, porque permite andar em qualquer direção sem virar o eixo. Mas a Bíblia é clara. Ezequiel não viu alienígenas. Ele viu a glória de Deus. A visão, conhecida pelos místicos judeus como a Merkabah, o carro, era uma mensagem teológica brutal para o povo. Os deuses pagãos eram estátuas presas em templos.
O povo achava que o Deus de Israel estava preso lá em Jerusalém. Por isso Deus apareceu sobre rodas. O recado era: eu não sou geográfico, eu sou móvel. Eu vim até a Babilônia com vocês. E por que as rodas estavam cheias de olhos? Porque os deuses de pedra são cegos, mas o Deus de Israel vê tudo. Ele via o sofrimento dos judeus no exílio. A partir desse momento, Deus chama Ezequiel de filho do homem e o transforma numa sentinela do povo. Mas a missão não era fácil. Ezequiel não ia apenas pregar. O corpo dele seria a mensagem. Ele se tornou um sinal vivo. Deus mandou Ezequiel comer um rolo de livro com profecias ruins e, incrivelmente, o gosto era doce como mel. Depois, ele teve que desenhar a cidade de Jerusalém num tijolo de barro e ficar deitado de lado no chão por 390 dias e depois mais 40 dias do outro lado, comendo comida racionada. Deus até mandou ele assar o próprio pão em cima de fezes de vaca. Ele também teve que raspar o cabelo com uma espada e queimar os fios, dividindo em 3 partes, para prever o que ia acontecer com a população da cidade. Muitos até tentaram dizer que Ezequiel tinha transtornos mentais por fazer isso. Mas ele estava apenas sendo totalmente obediente ao que Deus mandou. Então veio o teste mais doloroso da vida desse homem. O profeta era casado. Deus o avisa que a delícia dos seus olhos, sua esposa, iria morrer de forma repentina. E a pior ordem divina de todas vem logo em seguida: não faça luto, não lamente e não derrame lágrimas. No final daquele dia, a esposa de Ezequiel morre. No dia seguinte, ele levanta, se veste e age normalmente. Quando o povo, chocado, perguntou o que ele estava fazendo, ele deu o recado. A esposa de Ezequiel simbolizava o templo de Jerusalém. O templo seria destruído e eles sofreriam tanto com seus próprios pecados que nem conseguiriam chorar. O profeta sentiu na pele a dor do próprio Deus ao perder o seu santuário. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 586 a.C., Jerusalém caiu. O templo virou cinzas. Mas a história de Ezequiel é dividida em 2 fases. Antes da queda de Jerusalém, ele era o profeta do julgamento. Depois da destruição da cidade, ele se tornou o profeta da esperança. O povo judeu no exílio olhava para trás e dizia: nossa esperança acabou, nossos ossos estão secos. Para responder a esse desespero, Deus leva Ezequiel a uma visão em um vale coberto de ossos humanos secos. Deus pergunta: Ezequiel, esses ossos podem viver? E ordena que ele profetize sobre a morte. No momento em que ele prega, a terra treme. Osso se junta com osso. Músculos aparecem. Pele cobre a carne. E ao clamar pelos ventos, o Espírito de Deus sopra naqueles corpos mortos. E eles ficam de pé, formando um exército gigante. Esses ossos secos eram a nação de Israel. A mensagem principal do livro estava selada aqui. Não importa o quão morta a sua história pareça. Profetizar para Ezequiel é colocar a vida onde ela não existe mais. A promessa de Deus para aquele povo destruído não foi apenas voltar para casa. Foi uma cirurgia de alma. Deus diz através de Ezequiel: tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei em vós o meu espírito e vivereis. A nação não precisava apenas de um país novo, precisava de um coração novo. Por que a história de Ezequiel importa para você hoje? Porque ela nos prova que não existe fundo do poço sem a presença de Deus.
O ministério de Ezequiel, que durou mais de 20 anos, não foi fácil. Ele não foi compreendido no início e lidou com uma audiência de coração duro, mas ele não desistiu. A última visão de Ezequiel é a prova de que Deus sempre tem a última palavra. Ele vê um novo templo restaurado, e da porta desse templo, um fio de água começa a nascer. Esse pequeno fio vira um riacho, depois um rio tão fundo que só dá para atravessar nadando. E por onde esse rio passa, ele traz vida. Ele entra no Mar Morto e transforma a água salgada em água fresca cheia de peixes. As árvores nas margens não murcham, e suas folhas curam as nações. Aquele jovem de 30 anos, que chorava na beira de um rio lamacento porque perdeu o seu templo e o seu propósito, terminou a sua história vendo o rio da vida jorrar para sarar o mundo. Ó Deus das rodas e dos olhos, enxerga o seu exílio. Se esse vídeo explodiu a sua mente sobre o livro de Ezequiel, deixa o like e se inscreve no canal agora. E me conta aqui nos comentários. O que mais te impressionou? A roda voadora, as ações bizarras ou o vale de ossos secos? Te vejo no próximo vídeo.